Os ensinamentos secretos da Bíblia, as descendentes de Zelofeade. Na narrativa contida no livro do Êxodo, encontramos uma história fascinante sobre 5 mulheres que desempenharam papéis significativos em um momento crucial. Isso ocorreu no 40º ano após o êxodo do Egito, pouco antes do povo judeu se preparar para entrar na tão esperada Terra Prometida. Neste momento, Moisés recebeu uma revelação divina de Yahvé, que indicou que a distribuição das terras entre as tribos seria determinada, entre outros fatores, por meio de um sistema de sorteio. Conforme essa revelação, cada homem pertencente a uma tribo receberia uma parcela de terra dentro do território de sua própria tribo. Posteriormente, quando um homem falecesse, seu filho herdaria suas propriedades, garantindo assim que a terra permanecesse dentro da mesma família a qual originalmente foi atribuída. O foco desta história recai sobre as filhas de Zelofeade. O livro de Números 26:2 inicia a narrativa com a seguinte instrução divina: faça um censo de todos os homens na congregação dos filhos de Israel a partir de 20 anos, pelas famílias paternas, todos em Israel que são capazes de ir à guerra. Enquanto a lista dos diversos clãs é apresentada, nos deparamos com a informação de que Zelofeade não teve filhos, mas somente filhas, conforme Números 26:33 relata. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, mas apenas filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Malá, Noa, Roglá, Milcá e Tirzá. Zelofeade foi um dos homens que deixou o Egito com Moisés, seguindo a jornada em direção à Terra Prometida. Muitos daqueles que saíram do Egito com ele não chegaram a testemunhar essa terra devido às circunstâncias do deserto, incluindo a morte. Após o falecimento de Zelofeade no deserto, suas filhas começaram a preocupar-se com a possibilidade de não terem direito a uma parcela de terra na divisão que estava sendo planejada. Portanto, elas decidiram buscar a orientação de Moisés. Vale ressaltar que naquela época, as mulheres não tinham o direito de herdar propriedades de seus pais, o que colocava essas mulheres em uma situação desafiadora. Como resultado, as 5 filhas de Zelofeade, descendentes de Manassés, uma das tribos de José, se aproximaram de Moisés com um pedido especial, que desencadearia uma reviravolta importante nesta história. Estes são os nomes das filhas de Zelofeade: Marlá, Noa, Roglá, Milcá e Tirzá. Elas se apresentaram diante de Moisés, Eleazar, o sacerdote, os líderes e toda a congregação à entrada da tenda do tabernáculo. Elas compartilharam sua preocupação. Nosso pai faleceu no deserto. Ele não estava entre aqueles que se rebelaram contra o Senhor na companhia de Corá. No entanto, ele morreu por causa de seu próprio pecado, assim como todos os que se rebelaram em Cádiz. Além disso, ele não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria ser excluído de sua família simplesmente porque não teve filhos? Dê-nos uma possessão de terra entre os irmãos de nosso pai. Moisés então levou o caso delas ao Senhor, como registrado em Números 27:1-5. Charles Spurgeon usou as filhas de Zelofeade como exemplos de coragem e fé, pois elas ousaram pedir e reivindicar sua herança. Elas questionaram por que o nome de seu pai deveria ser apagado da história de sua família, apenas porque ele não tinha filhos para herdar sua terra. Essas mulheres levantaram uma questão crucial sobre a justiça na herança. Tradicionalmente, quando um pai tinha filhos, sua propriedade era dividida entre eles após sua morte, com o filho mais velho recebendo uma porção dobrada em comparação aos outros, conforme Deuteronômio 21:15-17 da Bíblia Amplificada. Isso era importante para a continuação do nome e da herança da família. Em vez disso, ele reconhecerá o filho da esposa não amada como o primogênito, concedendo-lhe uma parte dupla de todos os seus bens, pois ele foi o começo de sua força e o filho legítimo do primogênito. A esses direitos do primogênito pertencem. Como está registrado, então Moisés apresentou o caso delas ao Senhor. Diante deste desafio significativo, Moisés agiu de maneira apropriada e buscou orientação de Deus. Isso destaca a sabedoria de Moisés em sua liderança. Em vez de simplesmente ignorar o pedido das filhas de Zelofeade, ele recorreu a Deus para obter respostas. Esta não era a primeira nem a última vez que Moisés levou os problemas do povo diante de Deus. Isso demonstra claramente a integridade de um líder justo. Um respeitado comentarista bíblico observou: este foi um caso complexo, e embora o pedido das filhas parecesse razoável, Moisés mostrou sua humildade e modéstia ao não tomar uma decisão unilateralmente, mas buscando a direção específica de Deus.
Estes versículos também lançam luz sobre como o sistema legal poderia funcionar em Israel. Leis gerais seriam promulgadas, mas em situações especiais ou excepcionais, como esta, questões seriam encaminhadas aos anciãos e talvez até ao próprio Moisés. Ele aguardaria então uma resposta do Senhor. Números 27, 6-8 registra a resposta divina. Então o Senhor disse a Moisés: o pedido das filhas de Zelofeade é justo. Certamente lhes darás uma possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e transferirás a elas a herança de seu pai. Isso revela a justiça e a equidade do Senhor em resposta às preocupações das filhas de Zelofeade. Além disso, você transmitirá a esses israelitas o seguinte: se um homem falecer e não tiver filhos, a herança dele será transferida para sua filha. Parece que Deus ficou satisfeito quando as filhas de Zelofeade trouxeram suas preocupações a Moisés. Como resultado, Deus anunciou que caso um pai não tivesse filhos, sua herança seria passada para suas filhas. Essa mudança representou um avanço significativo no sistema de herança da época e demonstrou a justiça de Deus e sua consideração por todos os seus filhos. É notável que a expressão usada seja deles, no hebraico, com a palavra no masculino, indicando que as mulheres nessa situação deveriam desfrutar do mesmo privilégio que os homens. Isso reflete a compreensão de que a herança celestial, da qual essa situação era uma representação, pertencia igualmente às mulheres e aos homens. Essas leis foram estabelecidas com a expectativa e a crença de que a terra de Canaã seria herdada. Isso se tornou relevante apenas por causa da fé das filhas de Zelofeade, que acreditavam firmemente que Israel conquistaria a terra prometida. O caso das filhas de Zelofeade ajudou a esclarecer as leis de herança para o povo de Israel. Como resultado dessa decisão, as mulheres foram incluídas na lista de herdeiros elegíveis de propriedades. A ordem de sucessão na herança era a seguinte: filho, filha, irmão, tio paterno e parentes mais próximos dentro do clã. Era estritamente proibida a transferência de propriedade para fora de sua própria tribo. Em Números 36, encontramos novamente uma referência às filhas de Zelofeade, desta vez relacionada à questão de com quem poderiam se casar. Surgiu uma potencial complicação. Se essas filhas, agora proprietárias de terras, se casassem com homens de outras tribos, seus maridos se uniriam à tribo deles e levariam consigo as terras de seu pai. Deus providenciou uma solução simples para evitar um problema maior. Ele instruiu que as filhas de Zelofeade poderiam casar-se com quem desejassem, desde que fossem dentro do clã tribal de seu pai. Números 36, 7 na Bíblia Amplificada esclarece: portanto, nenhuma herança dos israelitas será transferida de tribo para tribo, pois cada um dos israelitas manterá a herança da tribo de seu pai e sua ancestralidade tribal. Nenhuma herança deverá ser transferida de tribo para tribo. As 5 irmãs seguiram essa orientação e casaram-se com seus primos por parte de pai. Isso garantiu que a divisão da terra permanecesse intacta, de acordo com Números 36, 10-11 na Bíblia Amplificada. As filhas de Zelofeade fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Malá, Tirzá, Roglá, Milcá e Noa, as filhas de Zelofeade, casaram-se com os filhos dos irmãos de seu pai. Ao longo da Bíblia, Deus demonstra especial preocupação com as viúvas e os órfãos. Vemos repetidamente como Deus faz provisões especiais para eles, assim como fez para as filhas de Zelofeade. Deus é o amoroso pai de todas as crianças que ficaram órfãs e cuida de suas necessidades. O Salmo 68, 5 nos ensina que Deus, em sua santa habitação, é pai dos órfãos e juiz e protetor das viúvas. Isso destaca o compromisso de Deus em demonstrar misericórdia, cuidado e proteção aos órfãos. E uma vez que essas crianças em situação de vulnerabilidade são preciosas para Ele, também deveriam ser essenciais para nós como sua igreja. A justiça é um aspecto fundamental do caráter de Deus, como vemos claramente na Bíblia. É uma grande injustiça negar o amor de uma família a uma criança que precisa disso, e lamentavelmente existem milhões de crianças vivendo essa realidade. O Deuteronômio 10, 18 nos assegura que Deus faz justiça ao órfão e à viúva e mostra seu amor pelo estrangeiro, dando-lhes comida e roupas. Além disso, o Salmo 10, 14 lembra que Deus vê e nota os problemas e as dificuldades, para que Ele possa tomar as mãos do desamparado. Deus promete segurança e ajuda para aqueles que não podem se proteger por conta própria e, ao mesmo tempo, nos convoca a agir. Deus convida todos nós a desempenhar nosso papel na promoção da justiça e em cuidar dos órfãos e das viúvas.
Embora as genealogias raramente mencionem mulheres, é importante lembrar que o princípio da liderança masculina dentro das igrejas foi mantido pelos apóstolos. 1 Pedro 3, 1-2 na Bíblia Amplificada, nos exorta a uma parceria de respeito e cooperação entre esposas e maridos, com base nas responsabilidades confiadas a cada um e na responsabilidade perante Deus, para que, mesmo que alguns homens não obedeçam à palavra de Deus, eles possam ser conquistados para Cristo não por meio de debates, mas sim pela vida piedosa de suas esposas. Quando eles observarem o comportamento modesto e respeitoso de suas esposas, juntamente com sua devoção e apreço, eles podem aprender a amar seus maridos, serem encorajados por eles e apreciá-los como uma bênção de Deus. A importância da ação das filhas de Zelofeade não pode ser exagerada. Elas se aproximaram da entrada do tabernáculo, que servia como local para os líderes das assembleias se reunirem, e mais notavelmente, como o lugar onde residia o juiz de toda a terra, Deus. Elas buscaram a proteção de Deus, que era conhecido por defender os direitos dos vulneráveis, garantindo que tivessem um lugar legítimo na terra. Isaías 5:8, na Bíblia Amplificada, nos adverte sobre a injustiça daqueles que acumulam propriedades e terras, privando outros de seu espaço, até que não haja mais lugar para eles na terra. Isso destaca a importância da justiça e da equidade na distribuição da terra e da propriedade. A coragem demonstrada pelo apelo das filhas de Zelofeade resultou em justiça para elas, e uma lei permanente foi estabelecida em Israel para proteger aqueles que estivessem em situações semelhantes no futuro. Isso não foi apenas um detalhe insignificante na história de Israel. O significado espiritual dessa questão é profundamente significativo. Canaã representava a terra onde Deus estabeleceria comunhão com seu povo. A exclusão de alguém desse território significaria ser mantido fora da comunhão com Deus. Canaã não era apenas um lugar para habitar. Também não era apenas um símbolo da nova terra e da nova Jerusalém. Era através das instruções dadas nesse contexto que homens e mulheres entrariam no reino de Deus. Portanto, essa questão não era de pouca importância. As mulheres foram informadas, mas o mais crucial é que demonstraram coragem. Elas corajosamente apresentaram seu caso a Moisés. Moisés, que era um servo humilde e manso de Deus, não as rejeitou ou minimizou suas reivindicações. Pelo contrário, ele também levou o caso ao Senhor em oração. É por isso que a coragem é uma qualidade essencial. Na verdade, deveria ser uma das nossas maiores prioridades se realmente desejamos superar obstáculos e triunfar. Na Bíblia, a coragem também é chamada de bom ânimo, como visto em Marcos 6:50. A palavra grega que é traduzida como coragem e bom ânimo significa literalmente ousadia e confiança. Na Bíblia, a coragem é o oposto do medo. Quando Deus nos ordena a não temer, a ter bom ânimo e coragem, Ele está de fato nos instruindo a resistir ao medo, que é o oposto da coragem. Lucas 12:32, na Bíblia Amplificada diz: "Não tenham medo e ansiedade, pequeno rebanho, pois é do agrado de seu Pai dar-lhes o reino." Essa grande promessa é a base da nossa confiança, coragem e bom ânimo. Apesar de poucos detalhes serem fornecidos sobre as próprias irmãs, ao examinarmos atentamente as fontes disponíveis, podemos retratar essas mulheres como inteligentes e piedosas. 2 dos nomes das irmãs, Noa e Tirzá, são nomes israelitas populares. Essas mulheres foram descritas como tendo palavras ousadas, cheias de fé e coragem, o que as torna inesquecíveis como as filhas de Zelofeade. Neste momento, vamos orar. Pai nosso, reconhecemos que o teu coração se alegra quando superamos os desafios, pois nosso triunfo sobre as adversidades que enfrentamos demonstra ao mundo a tua realidade. Capacita-nos a perseverar com tenacidade diante dos obstáculos, assim como as filhas de Zelofeade, Ezequias e Jacó. Que possamos compreender que és capaz de nos capacitar a viver como vencedores à medida que emergimos triunfantes. Capacita-nos a permanecer firmes quando formos desafiados e ajuda-nos a manter nossos olhos sempre fixos em Jesus, aquele que venceu provações terríveis e maldades. Agradecemos pela tua graça, que é sempre suficiente para nós. Em nome de Jesus, confiamos que a coragem nunca nos faltará. Amém. Chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo.
Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.